E aí, terceira série, eu tô de volta, rapidinho, correção de atividades, pra gente finalizar esse pequeno pedacinho aí, ok? Pega a sua apostila e vem comigo para a página 80, atividade número 1. Eu sei que tá na hora do almoço, você já tá quase com fome, meu estômago já roncou. O preço da vista de uma mercadoria é de R$130, então o preço à vista, 130. O comprador pode pagar 20% de entrada no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$ 128,96. R$ 128,96. Vencível em 3 meses, admitindo-se o regime de juros simples comerciais, a taxa de juros anual cobrada na venda anual, que isso, hein? Na venda a prazo é de... Então, como que eu vou fazer essa atividade? Em primeiro lugar, vamos entender que o cara deu 20% de entrada. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, esse 130 menos a entrada. Eu quero saber qual é a dívida, beleza? 20% aqui dá 26, pessoal. Se não tem facilidade em calcular esses juros de cabeça, eu fico triste, porque eu espero mesmo que você entenda que 10% é 13 e 20% é igual a 26. Então, 130 menos 26, eu não sei quanto vai dar isso. É igual a R$104. Fluiu. Então o cara deu uma entrada de 20%, ele pagou R$26, ele ficou devendo 104. Desses R$104 ele vai pagar, olha lá o quanto que ele vai pagar depois de 3 meses, beleza? Então deixa eu calcular a taxa de juros, eu posso calcular isso de uma maneira mensal. Mensal, como é que vai ficar isso? Ó, eu tenho o valor final, 128,96. Aliás, deixa eu fazer uma continha de menos para calcular os juros. Por quê? Porque ele me disse que é juros simples, então eu vou usar a fórmula juros, capital, taxa e tempo. É essa a fórmula que eu vou usar. Qual é o total de juros? Então deixa eu fazer aqui os 128,96 menos R$104, que vai dar R$24,96. 128,96. Beleza. Então os juros total R$24,96. Isso aqui é o resultado de quê? Da minha dívida, o capital que eu estou devendo na loja, vezes o tempo de 3, aliás, vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo de 3 meses, que essa dívida será paga em 3 meses. Então, vamos continuar. 104 vezes 3, 312. Então, 24,96 é igual a 312 vezes I. Vou passar o 312 dividindo agora. I é igual a 24,96 dividido para 312. I é igual, deixa eu fazer na calculadora, 24,96 dividido para 312. Eu tenho uma taxa de 0,08. Essa taxa aqui é uma taxa de 8% ao mês, beleza? Taxa de 8% ao mês. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta é a seguinte: qual é a taxa de juros anual cobrada? Então eu pego meu 8% e multiplico por 12. 8 vezes 12 é igual a 96% de juros. A resposta certa é a letra B, beleza? Então é um cálculo simples de fazer? Sim, em relação à fórmula e tudo mais. Mas na hora de montar a gente precisa interpretar esse monte de continha aí. Essa é a parte difícil, é quando você lê o problema e monta isso através de um cálculo. Aí sim dá trabalho e a gente pode errar nesse processo se a gente não prestar atenção nesses detalhes, beleza? Atividade número 4. Pedro fez um empréstimo de R$800 em uma financeira. Então deixa eu ir anotando aqui, R$800 em uma financeira que cobra uma taxa de juros de 10% ao mês. Então vou colocar aqui, ó, I igual a 10% ao mês. Comprometendo-se a saldar a dívida em 2 meses, então tempo igual a 2 meses. No fim do primeiro mês, Pedro pagou à financeira uma parcela de R$600. Assim sendo, é correto afirmar que, para quitar o empréstimo feito, ao final do segundo mês, Pedro deverá pagar. Então, vamos lá, fazer por partes o cálculo. Em primeiro lugar, ele fez uma dívida de R$800. Então, eu quero saber quanto que essa dívida vai ficar para o segundo mês, para o primeiro mês no caso. Então, fazendo juros simples ou juros compostos, se eu vou calcular um mês só, o resultado é o mesmo, tá? Juros simples e compostos não muda nesse sentido. Então, eu vou pegar meu R$800 aqui, vou multiplicar pela taxa de 10%, 0,1, vezes o tempo de um mês, porque eu quero saber a dívida no final de um mês. 10% de 800 dá 80. Então, os juros com o mês aqui, ó, R$80. Ele vai ficar devendo, então, R$880 no primeiro mês. Como ele deu uma entrada de R$600, ele vai ficar devendo ainda R$230.
R$80, que é o valor da dívida, beleza? É correto afirmar que, para quitar o empréstimo feito, ao final do segundo mês, Pedro deverá pagar... Ó, tenho minhas dúvidas se é esse valor aqui, porque ele ainda ficou devendo esse valor para o segundo mês. Então eu devo calcular essa dívida aqui no final de mais um mês para frente. Eu vou multiplicar isso aqui por 0,10 de novo, que é o meu juros. Beleza? Vai dar 28, então dá R$308 é o que ele vai pagar. Olha aí, terminamos. O que aconteceu aqui, pessoal? Observe que ele tinha uma dívida de 800 e ele deu uma entrada depois de um mês de 600, só que ele estava devendo 880 no primeiro mês. Ele vai lá e pagou quase tudo, ele deu R$600, cara, uma entrada muito gigantesca. Refez a dívida de novo, 280, e foi para o segundo mês, ficou devendo 308. Beleza? Fiz o cálculo duas vezes, resposta certa, letra C. Próxima atividade, atividade número 8. César aplicou R$10.000 no fundo de investimentos que rende juros compostos a uma certa taxa de juro anual positiva I. Após um ano, ele saca desse fundo 7.000. Então, eu vou colocar aqui, ó, e eu não sei, tá? Eu não sei essa taxa de juros. Após um ano, ele saca desse fundo 7.000 e deixa o restante aplicado por mais um ano. Quando verifica, o saldo é de R$6.000. O valor de 4i menos 1 ao quadrado é... Caraca, em que cálculo bonito esse! Ele pegou uma R$10.000. Não vou escrever a expressão, como eu não sei o valor de i, eu vou escrever os valores de maneira igual ele foi fazendo. 10.000, eu vou aplicar esse valor por um ano. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1 mais i elevado a 12. Desse valor aqui, isso aqui vai me dar um resultado, correto? Eu vou sacar 7.000 menos 7.000. E esse total aqui eu vou aplicar de novo por mais um ano. 1 mais i elevado a 12. E o resultado disso, lá depois de um ano, dá R$6.000. Então eu tenho essa conta bonita aí. Como que eu resolvo essa coisa bonita? Antes que eu continue, antes de eu resolver, deixa eu te mostrar um detalhe que eu errei. Eu, pensando em copiar o cálculo, eu coloquei o número 12 aqui. Por que esse número 12 está errado? Porque lendo o texto, olha o que ele fala. Olha, juros compostos a uma certa taxa de juro anual, ou seja, esse valor 1 mais i aqui é 1 ano, é elevado a 1, não é elevado a 12. Beleza? É elevado a 1. E elevado a 1, gente, não faz diferença nenhuma, então eu nem preciso colocar aquele elevado a 1 ali, beleza? Nem vou colocar. Vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai dar 10.000 mais 10.000 e menos 7.000 vezes 1 mais i igual a 6.000. 10 menos 7 dá 3.000. 3.000 mais 10.000 i, isso aqui é dentro do parêntese, que multiplica 1 mais i igual a 6.000. Faço de novo a conta. Antes de eu fazer a conta, deixa eu colocar em evidência aqui, ó, eu posso tirar 1.000 de cada lado, vai ficar um pouquinho mais fácil. 1.000 que multiplica 3 mais 10i que multiplica 1 mais i. Ficou um pouquinho mais fácil, não ficou? Colocando 1.000 em evidência. Por que eu fiz isso? Agora eu posso passar esse 1.000 dividindo. Ó. Esse 1.000 aqui que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo. Aí eu corto esse 1.000 aqui com esses 3 zeros aqui, dá 6. Então, 3 mais 10i que multiplica 1 mais i igual a 6. Olha como ficou mais fácil o cálculo. Você está enxergando o que eu estou fazendo? Deixa eu ver se está atrás da foto. Não, não está não. Acredito que isso vai dar uma equação de segundo grau, hein? Não vai ter como fugir disso não. Vamos lá, eu estou considerando i como uma letra mesmo, tá? A letra i, que eu não sei o valor que eu devo calcular o valor de i. Depois que eu calcular o valor desse i, eu ainda tenho que voltar aqui, ó, e calcular essa coisa bonita aqui, ó, 4i menos 1 ao quadrado. Mas antes disso, deixa eu achar o valor de i aqui. Vou fazer a distributiva. 3 vezes 1, 3. 3 vezes i mais 3i. 10 vezes 1 mais 10i. E 10i vezes i mais 10i ao quadrado igual a 6. Somando os termos semelhantes e organizando também, porque está fora de ordem. 10i ao quadrado, 3i mais i ali dá mais 13i. 3, passo 6 para cá, vai ficar menos 6, então fica menos 3 igual a 0. Eu tenho uma equação de segundo grau. Dois números somados dão 13, menos 13
e que multiplicados dão menos 3. Não faço ideia porque tem o 10 aqui, então deixa eu calcular. Delta é igual b quadrado, 169, menos 4 vezes a, 40 vezes 3, 120. Delta é igual a 49. X é igual a menos b, menos 13, mais ou menos raiz de 49, mais ou menos 7, sobre 2 vezes a, sobre 20. Então eu tenho meu x', menos 13 mais 7, vai dar menos 6. Não, estou perdendo as minhas contas. É menos 6 mesmo. Menos 6 sobre 20. Estou fazendo o cálculo certo, gente? Deixa eu ver se estou fazendo o cálculo certo. Não sei por que eu estou achando 6 ali, um número muito esquisito. Menos b, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes a. Menos 6 sobre 20 é igual a menos 0, já achei meu erro de novo. Não estou fazendo cálculo direito não, gente. Não estou bem não. Aqui é menos 3, ó. Meu delta deu errado. Eu tenho que multiplicar por menos 3, vai dar mais 120. Então eu tenho delta igual a 169, 4 vezes 10, 40, 40 vezes menos 3, menos 40 vezes menos 3, dá mais 120. Isso que eu estou errando. 278, 289. Então a raiz de 289 agora, se eu não me engano, dá 17. Isso mesmo. Agora eu calculo x', x duas linhas. Deixa eu voltar lá no meu cálculo, deixa eu ver se você está enxergando isso aqui. Tá assim. X é igual a menos b, menos 13, mais ou menos 17, sobre 2 vezes a. X' é igual a menos 13 mais 17, vai dar mais 4. 4 dividido para 20 é igual a 0,2. E x duas linhas é igual a menos 13 menos 17, que dá menos 30. Menos 30 sobre 20, menos 3 sobre 2, que dá menos 1,5. Beleza? Como apesar de eu ter colocado x aqui, você sabe que não é x, né? A gente está procurando o valor de i. Deu i' e i duas linhas. Eu tenho dois valores possíveis para o i, 0,2 e menos 1,5. Como i é a taxa de juros não pode ser negativa, inclusive o texto te fala isso, taxa de juros positiva, a gente tem, aliás, ele pode ser negativo sim, tá? Mas a gente vai contar aqui positivo que o texto fala isso. Esse aqui não serve, ó. Só serve o 0,2. Como a atividade pediu para a gente calcular o 4i menos 1 ao quadrado, eu vou fazer 4 que multiplica 0,2 menos 1 ao quadrado. 4 que multiplica 0,2 dá 0,8 menos 1, 0,2, 0,04. Fala para mim que tem essa resposta. Tem, letra D. Ó, se tivesse no Enem essa questão, eu teria acertado? Com muito esforço. Acredito que se eu voltasse nela, provavelmente eu já teria chutado o balde na metade. Mas eu voltaria nela depois com certeza para tentar resolver, porque é um cálculo possível. Apesar de dar muito trabalho, quando começa a dar muito trabalho, eu vou para a próxima, sem problema nenhum, tá? Conta difícil assim, que demora demais, vou para a próxima. Deixa para o final, a hora que eu tiver de tempo de sobra, eu volto nela para responder, porque eu sei fazer o cálculo, mas me dá muito trabalho de testar, de colocar em evidência, de perceber fórmula, de perceber valor, fazer equação de segundo grau. Eu sempre deixo para o final, volto aqui depois com calma, resolvo, beleza? Com o tempo que tiver de sobra. Pessoal, terminamos a correção. Óbvio que eu quero que você faça mais alguns. Você vai fazer agora questões do Enem. Então anota aí as atividades para que a gente possa finalizar juros simples e compostos. Então vamos lá para a página 81, atividades do Enem. E vamos fazer mais 3, beleza? Vamos fazer a número 1, sem dúvida. A número 2 trabalha com muita fórmula. Eu acho interessante você ler, porque a questão do Enem é chata de ler mesmo. E vamos fazer a número 4. Vamos pular a número 3, beleza? 1, 2 e 4. 3 atividades do Enem para a gente finalizar. Na aula que vem a gente entra em estatística. Aqui, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!